Então, vamos lá. De todos os editoriais que eu fiz para você nos últimos dias, este capítulo da novela é o mais insano. É o mais top de todos. Esse capítulo você vai gostar. Você lembra que há muitos dias eu estou falando do Donald Trump, mais cedo ou mais tarde falar em uso da força militar? Pega a visão no que eu vou te mostrar agora. Pode ter certeza que hoje o que tem de gente dentro do Brasil, políticos, figuras do alto escalão que estão desesperadas, e aí eu não estou nem falando de lei Magnitsky. Lei Magnitsky é fichinha perto do que eu vou te explicar agora. Eu estou falando literalmente do crime organizado encarar a metralhadora do exército militar do Donald Trump. E vem cá, eu avisei antes que isso poderia acontecer. Não avisei? Presta atenção no que eu vou falar. Hoje esse editorial é de arrancar o dedão da unha. Não, é arrancar a unha do dedão, né? Tá tão bom que eu até já confundi. Então presta atenção. Hoje é dia 8 de agosto. Esse é o nosso quarto editorial do dia. É o último, mas não é o menos importante. Pelo contrário, tenho certeza que a gente fecha essa sexta-feira com chave de ouro. É o melhor editorial da semana. Bora entender? Então vem comigo. Não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. A gente está correndo atrás da nossa meta, de chegar de 2 milhões de seguidores até o dia 7 de setembro. Será que a gente consegue? Vamos fazer uma força aí, tá pertinho, a gente chega lá. Agora, vamos entender tudo que está acontecendo, tá? Logo depois da vinheta. Vamos entender o que está rolando e o que pode acontecer com o Brasil depois de uma ordem secreta assinada pelo Trump, que autoriza o uso da força militar aqui, na América Latina, onde ele citou o Brasil como rota do uso das forças militares, vai criar uma plataforma, né? Vai criar uma base militar específica para isso, já com um anúncio de que pode ter atuação em terras de outros países. Enfim, o bicho tá pegando. Bora entender tudo isso? Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar e vamos entender o que tá rolando. Vamos lá. Para a gente entender o que está acontecendo, a gente tem que voltar no túnel do tempo há algum tempo atrás. Não precisa nem voltar lá atrás, não. Vem cá, o Donald Trump mandou um enviado aqui ao Brasil. Você lembra do David Gamble? Pois é, você lembra que eu falei muito sobre o David Gamble, que ele viria aqui no Brasil, que ia iniciar uma investigação? Pois é. Quando ele veio aqui, ele deu um recadinho para os militares brasileiros. Falou o seguinte, olha, eu quero que vocês levem um recado para o Lula. Nós queremos classificar o primeiro comando da capital e o comando vermelho como grupos terroristas. Vocês lembram disso? O David Gamble veio cá e falou, não, eu quero, porque ele já tem braços do Hezbollah, ele já tem vínculos ao próprio Hamas, e eles têm uma atuação muito forte, inclusive está aumentando seus tentáculos para outros países. Lembra disso? Pois é. Veio aqui e falou pro Lula, ó, eu vou colocar. Você topa? Vamos fazer isso juntos? E aí o Lula say not. Ou seja, falou não. Brasil diz ao enviado do Donald Trump que discorda de classificar o PCC e o Comando Vermelho como terroristas. Gente, é só bandidinho, gente boa, não mexe com isso não. Não, terrorista não, é muito pesado terrorista, não faz isso. Você tem que entender o porquê. Pelo seguinte, a partir do momento que o Brasil falar, olha, o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital são grupos terroristas, a partir do momento que o Donald Trump, que o Lula aceitasse isso, ele abre mão da sua soberania. Por quê? Porque o Brasil é signatário de tratados e convenções internacionais e, inclusive, está na letra da Constituição que o Brasil, né, é contra o terrorismo. E aí, para tal, a partir do momento que nós temos um grupo considerado terrorista, não há mais soberania. Pode ser feita investigação por parte dos Estados Unidos e podem ter até ações por parte de governos estrangeiros, porque
o terrorismo é um crime transnacional, ou seja, interfere em todo o mundo, é um crime contra a humanidade, o crime de terrorismo. Então, não é à toa que o Trump foi lá, jogou um monte de bomba lá, né, no Irã lá, e ninguém pode falar nada. Não é à toa que hoje, né, o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, falou, ó, nós vamos chegar e vamos tomar Gaza inteiro. Ou seja, o mundo perdeu a paciência com grupos de terror. E o Brasil ainda não, porque disse que não pode colocar o Comando Vermelho e o PCC como grupo terrorista. A Argentina, por sua vez, acabou de abrir uma força-tarefa para combater o primeiro comando da capital, o PCC e o Comando Vermelho, em solo argentino, acusando o Brasil de estar se tornando um narco-estado. Igualzinho Maduro, o homem bom que o Lula diz, né? O Lula diz que ele é a alma mais honesta do mundo, é o presidente mais democrático da América do Sul e que o Maduro é um homem bom. São falas do Lula. Pois é. Agora, o Donald Trump perdeu a paciência de vez. Dá uma olhada nessa publicação de agora do Infomoney. Senta na sua cadeira para não cair, que você vai entender o que está rolando. O Trump ordenou o uso das Forças Armadas contra cartéis de drogas na América Latina. Ué, o que isso tem a ver com o Brasil? Eu te conto, meu pequeno gafanhoto. Adivinha qual é o grupo pior, mais sujo, mais pesado, que mais vende droga na América Latina, que está se tornando o bambambam da venda de droga? Adivinhou? Pois é esse mesmo que você pensou, de 3 letrinhas. O que acontece? Envolvimento agora de Forças Armadas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou secretamente de nada, todo mundo já está sabendo, já está no jornal, assinou secretamente uma ordem ao Pentágono para que passe a empregar força militar contra determinados cartéis latino-americanos de droga que seu governo classificou como organizações terroristas, segundo fontes. Deixa eu contar um negócio para vocês. Lembra que o Lula falou que não queria, que não era para fazer isso? Então, o Trump não precisa da autorização dele, ele só faz, entendeu? A decisão é um sinal de que o Trump está disposto a usar meios militares para executar. O que tradicionalmente é considerado tarefa da polícia, conter o fluxo de fentanil e outras drogas ilegais. A ordem cria uma base oficial para possíveis operações militares diretas, tanto em alto mar, quanto, abre aspas, em território estrangeiro, fecha aspas, contra esses grupos. Adivinha, né? O bicho tá pegando. Fontes afirmam que autoridades militares já começaram a elaborar opções para a atuação das tropas, mas sob condições de anonimato, dada a sensibilidade da discussão. O emprego das Forças Armadas contra o narcotráfico, contudo, levanta questões jurídicas. Uma delas é se poderia ser considerado homicídio, caso militar dos Estados Unidos, atuando fora de um conflito armado autorizado pelo Congresso, matassem civis, mesmo que suspeitos de crime, que não representariam uma ameaça iminente. Olha, é considerado crime de guerra, tá? Dentro do Código Civil, quando se assina uma ordem executiva dizendo que você tem uma guerra às drogas, é considerado uma guerra, tá? Então, há ali, né, uma questão de excludente. Questionada a porta-voz da Casa Branca, a Anna Kelly, disse por e-mail que a, abre aspas, prioridade número 1 do presidente Donald Trump é proteger a pátria. Por isso, ele tomou a ousada decisão de designar vários cartéis e gangues como organizações terroristas estrangeiras. Até a Veja já falou, eita, como diria o Vinícius, né? Trump deu ordem secreta para o exército usar força militar contra cartéis na América Latina. De jornal, essa matéria aqui foi da revista Veja. Mas o que o Brasil tem a ver com isso, Xandro? Não tem nada a ver, não. Aqui no Brasil só tem gente boa. Olha isso. Olha isso. Uma espia só. Vem, matéria do Paulo Capelli. O governo dos Estados Unidos cita o Brasil como, abre aspas, rota para a produção de drogas. Pois é, o governo dos Estados Unidos classificou o Brasil como um dos países com um papel significativo, um dos principais papéis
para o fornecimento de substâncias químicas usadas na produção de drogas ilícitas. A avaliação consta do 2025 International Narcotics Control Strategy Report, divulgado pelo Departamento de Estado norte-americano. Então, o Brasil já tinha citado como rota da droga países que dão espaço para droga no Brasil, nos Estados Unidos, estão na mira, e a ordem secreta do Donald Trump já foi assinada. Mas não vai acontecer nada. Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo. Eu já não estava falando. Cara, eu aviso isso desde quando? O dia que o David Gamble pisou aqui no Brasil, o que eu avisei para vocês? Gente, isso aqui não é à toa, não. Tem uma estratégia, ele vai colher informações, vai saber todos os políticos, todo mundo que está envolvido, e depois vai falar, olha, você tem uma mira na testa, não é? Eu avisei, gente. Agora, vamos tirar a molecagem aqui. Eu falei, isso é uma medida muito grave. Tem muita gente achando que isso é loucura, que não. O Trump é doido, gente. Você acha mesmo que o Donald Trump não vai atuar contra o cartel, não vai pegar líderes traficantes, não vai atuar dentro do Brasil? Tá de brincadeira. O cara entrou dentro da Venezuela e arrancou os reféns do Maduro de lá de dentro. E por falar nisso, o senhor Maduro também está com os dias contados, tá com a mira na testa assim, né? Tá com um laser na testa, só esperando, ó. Há poucos dias atrás, eu trouxe uma matéria do La Nación para vocês. O La Nación falava, olha, Donald Trump quer matar o Maduro. Para ele não é suficiente só capturar. Ele quer matar o Maduro. E ele está esperando, ele está esticando a corda para ver a reação internacional sobre isso. Lembra que eu falei e trouxe a matéria do La Nación que dizia isso? Eu mostrei para vocês? Ok. O que acontece? O Donald Trump ontem dobrou, triplicou, quintuplicou a aposta, né? A recompensa pela cabeça do senhor Maduro, Diosdado Cabello, que é o apoio dele, entre outros, era de 15 milhões de dólares. No início da gestão Trump, subiu para 25 milhões de dólares. Agora subiu para 50 milhões de dólares pela cabecinha do Maduro. E aí já tem uma turma, né, lá da Black Academy, que tá doidinha para pegar o Maduro. Agora, você quer uma cartada final que mostra que eu não estou mentindo e que a minha análise faz sentido? Olha isto. Olha que maravilha, né? Estados Unidos. Saiu agora, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. 46 minutos atrás, isso aqui, ó. Estados Unidos e Venezuela, publicação do Ivan Kleber, mas já foi checado, tá? Ó, Estados Unidos e Venezuela, resumo das últimas 24 horas. Os Estados Unidos colocaram o Nicolás Maduro no mesmo patamar de Osama Bin Laden e Saddam Hussein. Quem lembra o que aconteceu com as duas beldades? Com o Osama Bin Laden? Quem lembra? Quem lembra aí o que aconteceu com a outra beldade chamada Saddam Hussein? Pois é, o homem bom chamado Nicolás Maduro, e aí amigo de algumas pessoas conhecidas aqui no Brasil, pode parar numa forca, igual Saddam Hussein, ou pode ser enterrado debaixo de uma caverna com um monte de míssil americano, igual o Bin Laden. Vem cá, quando eu tô falando para vocês que o Donald Trump não é um cara de brincadeira, que o Donald Trump sabe o que faz, né? Eu não tô brincando com vocês. O cara realmente é um estrategista militar. Quando ele chega e fala, não, eu vou resolver o problema, não é à toa que a Rússia recua, não é à toa que a China recua. Agora, quem dirá Maduro e Lula, né? Coisa linda. Agora, dá uma olhada nessa última publicação aqui, né? Por coincidência, isso não tem nada a ver, só para você ficar informado mesmo. A Marinha vai mandar 2.000 militares e 100 viaturas ao centro-oeste, ali na região de Goiás. A Marinha do Brasil dá início nesta segunda-feira ao deslocamento estratégico de 2.000 militares, mais de 100 viaturas e 8 helicópteros, em razão das operações Atlas e Formosa,
no centro-oeste do país. Idealizada pelo Ministério da Defesa, a Operação Atlas tem como objetivo treinar as Forças Armadas brasileiras na capacidade de projetar e sustentar uma força conjunta em um dos ambientes mais desafiadores do país. Serão realizados treinamentos com fogos reais e ações táticas, né? Logo após a Operação Atlas, os militares brasileiros coordenarão a Operação Formosa. Tá? Então é um evento militar, né, que acontece aqui no Brasil. Detalhe, você acha que não vão expor aqui o poderio bélico militar? Você acha que o Donald Trump não vai estar monitorando esse evento, acompanhando ali a quantidade de brochas que eles têm para pintar meio fio? Hã? Então, meu amigo, não querendo ser muito alarmista, mas eu não venho falando, não é de hoje, que o Lula, ele quis jogar apostando que ele faria exatamente como foi feito lá na Venezuela, como o Fidel. O Lula quer ser um novo Fidel. O problema é que o período analógico já passou. Hoje é do digital e o Trump se atualizou para o digital. O Trump não vai aceitar uma nova Venezuela aqui na América do Sul. O Trump não vai aceitar como o De Solis, lá os cartéis lá da Venezuela, crescerem e vender droga para os Estados Unidos. Ele quer combater o narcotráfico, quer combater o terrorismo e quer combater a China. Você acha mesmo que esses grupos aqui do Brasil, PCC, Comando Vermelho, não têm influência da China? Sério que você acha? Então, assim, o Donald Trump chegou pro tudo ou nada. Hoje, ele anunciou que não vai mais concorrer à reeleição, mas disse que vai deixar o Didi Vance e o Marco Rubio, que tem uma linha dura maior do que ele. Ele quer neutralizar, eliminar toda a esquerda da América Latina. Ele quer, literalmente, que a América seja uma potência capaz de confrontar, né, a China, entre outros lá. Então, o Trump está buscando aliados. Para que ele vai buscar aliados lá na Europa, lá na União Europeia, se ele pode ter grandes aliados aqui, né? E o mundo cansou da esquerda. Já deu para perceber que isso está acontecendo, tá? E aí, valeu a pena a matéria? Tá bom. Vamos lá que tem mais coisa, tá? Não acabou, não. Hoje o dia tá daquele jeito. Bora para cima. Vamos lá, você já deve ter visto a história do Davi contra o Golias, o Davizinho. Mas o Davizinho da agora não é o Davi da Bíblia, é o Davi Alcolumbre, tá? A situação dele não tá fácil, não. Eu que não queria ser o Davi Alcolumbre nessa decisão, nessa hora. Por quê? Matéria da Gazeta do Povo, o Davi Alcolumbre pode ser alvo da lei Magnício. Por quê? Porque bloqueou o impeachment de Alexandre de Moraes. E você acha que os Estados Unidos não estão doidinhos para fazer isso? Presta atenção no que está acontecendo. O Davi Alcolumbre, ele é quem coloca ou não em votação o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Acontece que já colheram assinaturas necessárias para o processo andar. E o Davi Alcolumbre sentou em cima do processo. Então, os Estados Unidos ontem, através da embaixada americana, soltou uma nota em Portuga, tá? Escreveu em bom e velho brasileiro, tá? Escreveu em português para todo mundo entender. Olha, quem apoiar o ministro Alexandre de Moraes será alvo e nós estamos monitorando. Vem cá, se eu já tenho assinaturas, se e somente se os senadores precisam votar, e se, e somente se, para os senadores votarem, o Davi Alcolumbre tem que colocar em votação, então a lógica é que o Davi Alcolumbre está segurando o impeachment. E o impeachment é uma forma de sancionar Moraes. Logo, se o Davi Alcolumbre está ajudando o Alexandre de Moraes, ele é o alvo da declaração feita pela embaixada norte-americana. Então, você já tem essa dedução, mas é só uma dedução lógica. Se não fosse o fato de que aliados do governo norte-americano
justamente já passaram essa informação para duas figuras que hoje nem a mídia mais diz que são falastrões, nem nada nesse sentido. Já assumem, né, que eles são estrategistas junto ao governo norte-americano. Estamos falando do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro. A publicação foi no perfil, tá, do Paulo Figueiredo em conjunto com o Eduardo Bolsonaro e com o deputado federal Nicolete. Olha só o que o Paulo Figueiredo hablou sobre Alcolumbre. Esta obtenção de 41 assinaturas deixa Davi Alcolumbre em uma posição muito ruim. Porque na medida que a oposição já conseguiu assinatura suficiente para propor o impeachment do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, o alvo é quem está impedindo que isso siga adiante. Ou seja, o alvo prioritário passa a ser Davi Alcolumbre. Porque a partir de agora, pela definição da Lei Magnitsky, Alcolumbre está oficialmente colaborando com um violador de direitos humanos ao não pautar o seu impeachment no Senado Federal. Para todos os efeitos, Davi Alcolumbre é agora o único empecilho, a única proteção do Alexandre de Moraes ao prosseguimento do processo de impeachment. Ele é literalmente, nos termos da Lei Magnitsky, um ajudante, um apoiador de um violador de direitos humanos sancionados pelos Estados Unidos. E é precisamente essa definição que permite que sanções sejam aplicadas também contra ele, caso ele se furte de fazer valer a vontade da maioria do Senado em pautar o impeachment. Esta obtenção de 41 assinaturas deixa... Vamos entender o negócio então. Se eu não assinar o pedido de impeachment, o Donald Trump vai chutar o meu traseiro. Se eu assino o pedido de impeachment, o STF vai chutar o meu traseiro. Quer uma saída honrosa? Sinceramente, arquiva o processo de impeachment. Arquiva o processo de impeachment? Arquiva. Não senta em cima dele. Arquiva. Por que o Sandro tá falando para arquivar? O Sandro é traidor, né? Tá do lado do Alexandre de Moraes agora, tá acompanhando tudo isso aí, né? Eu tô aqui só para dar minha opinião, meu palpite. Deixa eu contar um trem pra vocês, tá? Coisa simples. Hoje é sexta, eu quero tomar uma cerveja mais tarde. Vem cá. Se o Davi Alcolumbre arquivar o processo, ele nem pautou e talvez até pode pegar a Magnitsky. Mas ele não caçou briga com o Alexandre de Moraes. Ele arquiva. Com 27 assinaturas, cabe recurso. Esse recurso vai para a mesa diretora. A mesa diretora, através de 41 assinaturas, retoma o processo da lei, do impeachment. E aí ele instaura automaticamente. Instaurado, aí eu preciso de 57 assinaturas para votar. E aí vem cá. Se chegar uma Magnitsky no Davi Alcolumbre, você acha que algum outro senador vai querer tomar Magnitsky na orelha? Não vai não. Então, a saída honrosa para o Davi Alcolumbre. Se ele arquivar, o Senado recorre, recorrendo à mesa diretora determina, e aí será que o ministro Alexandre de Moraes vai para cima de todo mundo? Não tem como. Não tem como. Vamos lá, pessoal. Eu devia ter falado isso aqui na primeira matéria, mas o Trump não tá de brincadeira, não. Nem com Putin, nem com ninguém. Termina hoje o prazo dado por Trump para que Putin ponha fim à guerra. E agora? Essa matéria é da CNN Portugal, tá? Então não é da CNN brasileira, da CNN Portugal. O prazo dado pelo presidente Donald Trump para que a Rússia ponha fim à guerra da Ucrânia, ou então sofrerá um severo castigo econômico, termina nessa sexta-feira. Mas não é claro como Trump tenciona proceder no momento em que se fazem novos esforços para uma cimeira com Vladimir Putin e decorrem delicadas negociações comerciais com a China. Acho que eu não sei ler português, mas não, de Portugal, tá? Mas tá bom, vamos entender o negócio. O Putin não atendeu ao pedido do Trump. O Trump já mandou navios nucleares lá
pro Golfo, né? Para onde pode pegar o Putin. O Trump não tá afim de usar isso e não vai usar. Pelo menos minha visão é que ele não quer usar isso. Esquece, tá? Só que ele vai impor sanções comerciais. E nas sanções comerciais, ele vai instar a OTAN a agir. Só que as sanções comerciais estão sendo burladas por um monte de país bunda mole apoiador da Rússia contra a Ucrânia. Ou seja, a acusação da OTAN é que alguns países estão comprando petróleos, fertilizantes russos, mesmo sem ter que comprar dos russos, porque tem outros no mercado, e isso está burlando as sanções norte-americanas. O que pode resultar em sanções americanas aos países que compram e sanções da OTAN aos países que compram, porque esses países estão comprando e financiando a guerra do Putin. Ou seja, a ideia é que minando os recursos do Putin, o Putin se enfraquece e não continua comprando armamento. Adivinha qual é o país que cresceu 6.000% a compra de petróleo russo? Acertou. Se você pensou na República das Bananas, acertou. E aí o resultado é que nós, a qualquer momento, podemos ser sancionados pelas decisões, né, do Lula. A culpa é do Lula. Não joga a culpa em cima do Bolsonaro, que o Bolsonaro não está comprando petróleo russo nesse momento. Tá? Não adianta jogar a culpa em cima do Bolsonaro. Não adianta jogar a culpa em cima do Bolsonaro, que não está comprando insumo da Rússia nesse momento. Não adianta jogar a culpa em cima do Bolsonaro, que o Bolsonaro não está declarando guerra aos Estados Unidos nesse momento. Não adianta jogar a culpa no Bolsonaro, que o Bolsonaro não se recusou a declarar o PCC e o Comando Vermelho grupo terrorista nesse momento. Não adianta jogar a culpa no Bolsonaro, que o Bolsonaro não mandou jabuticaba pro Trump, não. Mandou o Trump chupar jabuticaba. Foi o Lula. Não adianta botar a culpa no Bolsonaro, que não foi o Mourão ou o Braga Neto, se o Bolsonaro tivesse ganhado, que foi lá no Irã para acompanhar a posse de presidente, né, terrorista do Irã, não. Não foi o Bolsonaro que aceitou navio do Irã aqui. Então, adivinha, deixa eu te contar um segredo. A culpa é do... Isso mesmo. Você pensou naquela pessoa com 4 palavrinhas, com 4 letrinhas, é exatamente ele. Então, não adianta jogar a culpa no Bolsonaro. É simples assim, tá? Vamos falar do Hugo Mota? Dá tempo ainda, né? Deixa eu te torrar a paciência nessa sexta-feira um pouco mais. Eu tô com 10 matérias aqui para ler ainda. Já vou gravar o vídeo de amanhã. Vamos lá. Vamos lá, matéria da Sadi. O Mota vai abraçar o acordo costurado com Lira para mudança de foro privilegiado, dizem aliados. O STF tá piradinho da cabeça com isso aqui. Nada me assusta se 2 coisas acontecerem, tá? 1, o Donald Trump tomar alguma medida já de sanção contra o Brasil. 2, o STF mandar alguma medida ou desencavar algum processo ou começar a rodar um processo de hoje para amanhã contra o Hugo Mota. Escuta o que a Sadi falou aqui. O presidente da Câmara ele vai abraçar o acordo que foi costurado entre Arthur Lira e líderes da casa para mudar as regras do foro privilegiado em processos envolvendo parlamentares no Supremo. Esse ponto faz parte daquele pacote que foi discutido na sala do Lira, na noite de quarta-feira, sem a presença do Hugo Mota, com líderes ali de pelo menos 4 partidos para conseguir destravar, desocupar o plenário da casa. O Mota não fez parte do acordo. Não fez, mas se beneficiou desse acordo porque ele só conseguiu sentar na cadeira dele por causa do acordo que foi costurado pelo Lira. Conversando ainda na noite de quarta-feira com parlamentares que estavam lá esperando para ver como é que ia desenrolar o dia, eu dizia... Mas o Hugo Mota está sabendo disso? Não está sabendo, mas vai ter que abraçar pelo menos alguns pontos, porque senão ele não consegue retomar os trabalhos. E aí não estou falando nem de ocupar a cadeira, estou falando de conseguir dar seguimento ali às pautas da Câmara dos Deputados. Então, importante, ele só voltou a sentar na sua cadeira porque ficou ali combinado que essas pautas teriam um avanço a partir da semana que vem. Vamos lá, vamos entender isso aqui, tá? É preciso. O fim do foro privilegiado tira o poder do Supremo Tribunal Federal de chantagear deputados e senadores. O Supremo Tribunal Federal, segundo uma repórter, tá? Supostamente, tá bom?
falou que vai entornar o mercúrio contra os deputados que votarem pelo impeachment. Isso nos leva a imaginar que, supostamente, tá, os ministros supremos seguram processos de corruptos dentro do STF. E que, se por um acaso esses corruptos resolverem fazer qualquer coisa contra o STF, o processo anda. Então, no mínimo, isso deveria ser minimamente investigado, né? E aí, o Hugo Mota tá naquele meio termo, assim, né? Porque pode acontecer a qualquer momento uma ação contra o Hugo Mota, ele sabe disso. Então, ele precisa ainda sinalizar para o STF. Então, o que o Hugo Mota fez? Olha, eu estou sendo pressionado pelo Arthur Lira, pelo Centrão e pela oposição, então eu vou ir contra a oposição só para mostrar para o STF que eu não sou contra eles. E aí vem aí, ó, o Mota defende punições a deputados que obstruíram o plenário na Câmara dos Deputados. Então, ele disse que vai se reunir com integrantes ainda hoje, sexta-feira, para caçar punições contra quem, né, se reuniu lá na Câmara dos Deputados. Isso é média. Vou te falar que o próprio Hugo Mota, o Lira e todo mundo não vê a hora do impeachment dos ministros do STF acontecerem. Logo, é fato, tá bom? E aí, gostou? Valeu a pena, não valeu? Eu disse para vocês que esse editorial era daqueles que valiam a pena. Então esse eu tenho certeza que você vai até tomar uma hoje, depois disso aqui, né? Então, pessoal, obrigado pela confiança, pela credibilidade, tá? Espero que eu tenha sido claro nas informações que eu trouxe para vocês. E assim, eu tô sentindo que o jogo tá interessante, tá boa de assistir essa novela. Tem dia que tá ruim, tem dia que tá boa. Num dia tem obstrução, motim na Câmara, no outro dia é o Alcolumbre que entra na mira, no outro dia o Trump que fala que vai usar forças militares. O jogo tá interessante de assistir, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Um grande abraço e eu vejo vocês amanhã de manhã, tá? Com o nosso próximo editorial. Grande abraço.